Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo. Esse vídeo eu vou falar sobre um assunto também importante. E o tema desse vídeo, já de antemão para a gente já iniciar, o título é O que Deus espera de você? Né? Se a gente for analisar. O que Deus está esperando de cada um de nós? Deus é um ser perfeito, né? Criador de todas as coisas, e Ele espera algo de cada um de nós. Então a gente pode pensar o que Deus quer de mim, o que Deus quer que eu faça. Talvez muitas pessoas acham que já sabem o que Deus quer que ela faça, mas possivelmente ela tem um pensamento errado, né? Ela está se enganando, está fazendo coisas que Deus não quer que ela faça, pelo menos não naquele momento específico. Então a gente tem que analisar o que Deus quer que nós fazemos, né? O que Deus espera de cada um de nós, o que Ele quer que nós façamos. Então, eu quero colocar aqui alguns pontos aqui, ó. O primeiro ponto é descobrir a nossa identidade, quem nós somos de verdade, né? Porque muitas pessoas, elas acham que se conhecem, muitas pessoas acham que têm uma identidade própria, uma personalidade própria, mas muitas vezes ela está, na verdade, repetindo ou seguindo outras pessoas, ou seguindo um grupo de pessoas, ou seja, a sua personalidade está sendo baseada em outras pessoas, outras atitudes que ela mesma não toma. Na verdade, ela toma por seguir essas pessoas, ou seja, ela não tem uma identidade própria, né? A identidade dela é moldada baseado em outras pessoas, baseado em um grupo de pessoas, baseado em vários fatores, menos algo específico que vem de dentro dela, de sua própria personalidade, do seu próprio caráter. Então, a primeira coisa que Deus quer que nós venhamos entender é que nós devemos ter uma identidade própria nele. Entender que a nossa personalidade deve vir daquilo que ele tem para nós. Os ensinamentos, tudo aquilo que ele fala, a sua palavra, tem que moldar em cada um de nós uma personalidade própria em Cristo Jesus. Ok? Então, o primeiro passo é entender que tipo de personalidade nós temos, ok? O segundo passo aqui, um outro passo também muito importante é o posicionamento, ou seja, o seu lugar no reino. Posicionamento é a consciência do seu lugar, onde você está, né? Onde você está no reino de Deus, nas coisas de Deus, o que você está fazendo, como você tem se posicionado diante dos acontecimentos, como você tem se posicionado diante dos fatos na sua vida, no círculo social onde você está, né, na faculdade, no trabalho, até mesmo na igreja, que tipo de posicionamentos você tem tido de acordo com o seu modo de viver. Isso é algo muito importante, ok? A gente tem que pensar sobre um quebra-cabeça ou até mesmo na engrenagem de um carro, de um veículo, onde se uma peça estiver fora do lugar, toda a engrenagem ela não vai funcionar. Ou seja, o posicionamento de uma peça vai refletir nas demais. E isso vai o quê? Limitar o funcionamento, limitar o processo daquele carro, daquela engrenagem. Então nós temos que entender que cada um de nós precisamos ter um posicionamento no lugar certo, na maneira correta, no tempo certo, para que toda a engrenagem venha a funcionar. Ok? Um outro ponto também é o poder da confiança em Deus, né? Ou seja, nós devemos confiar em Deus, né? A confiança, ela deve nos impulsionar a acreditar que Deus tem o melhor para nós, mesmo em meio das dificuldades, mesmo em meio a momentos difíceis, né? Nós devemos o quê? Persistir em confiar no Senhor. Por mais que o cenário esteja um cenário desfavorável, por mais que o cenário esteja complicado, nós não podemos desistir. Nós devemos querer usar a nossa confiança, a nossa fé em Deus, porque Ele sabe o melhor para nós e Ele tem o melhor para nós, né? Não podemos deixar de exercer essa confiança, não deixar de usar a nossa fé baseada naquilo que Deus tem para nós, ok? Um outro ponto também importante é a superação do medo e da insegurança, né? Nós sabemos que muitas pessoas sofrem de ansiedade, sofrem antes mesmo do fato acontecer, né? Aquela coisa, será que vai acontecer? Eu acho que não vai dar certo. Muitas pessoas, antes mesmo de algo acontecer, ela já coloca pontos negativos, pensamentos negativos, não acredita que aquilo vai acontecer porque ela tem medo, ela tem insegurança. E Deus, Ele chama cada um de nós a superar esses medos e essas ansiedades, porque isso vem acarretar muitas coisas, muitos problemas sociais, mentais na nossa vida, né? Nós devemos superar
o medo, a insegurança, e isso é natural do homem, né? O homem, ele é dotado de sentimentos, e muitas vezes esses sentimentos é para o lado negativo, né? Essa insegurança, esse medo, a frustração, né? Que acomete o ser humano, isso é natural da vida, mas nós não podemos deixar com que isso venha nos abalar, ok? Nós devemos trabalhar nisso, superar o medo, superar a adversidade, mesmo com obstáculos, eu vou continuar prosseguindo, porque nós sabemos o quê? Que Deus tem o melhor para nós, ok? E para isso, quando nós superamos o medo, nós superamos a adversidade, nós temos um potencial de ativar dons e talentos que Deus colocou na vida de cada um de nós. Cada um de nós tem dons, talentos. Talvez uma pessoa é boa na comunicação, uma pessoa é boa em auxiliar, em dar conselhos. No trabalho mesmo, aquela pessoa é boa em cálculos, outra pessoa é boa na gestão do tempo. Enfim, cada um de nós recebemos de Deus talentos e dons para que nós venhamos o que? Usar. E também usar no reino de Deus, usar nas coisas que Deus tem colocado em nossa vida. Então nós devemos o que? Praticar esses talentos. Muita gente pensa assim, poxa vida, aquela pessoa toca muito bem aquele instrumento, né? Só que às vezes a gente não pensa que aquela pessoa, para chegar naquele nível de perfeição, naquele nível, né, de controle do instrumento, que ela consegue tocar aquele instrumento de uma maneira incrível, levou tempo, levou erros, ela aprendeu com os erros. Não foi de um dia para a noite que ela conseguiu tocar aquele instrumento de uma maneira tão bonita. Ela teve erros, ela passou pelo processo de aprendizado, ela errou, depois voltou de novo. Enfim, então isso faz parte do processo do aperfeiçoamento. É isso que Deus nos chama também, para aperfeiçoar os dons e talentos que Ele nos deu. Ok? Uma coisa importante também é a disciplina na busca por Ele. Como que nós vamos buscar a Deus? Nós devemos buscar a Deus através da oração, através da leitura da palavra do Senhor. Então Deus quer de nós o quê? Uma busca constante por sua presença. Nós devemos pensar sobre isso, né? Buscar a Deus a todo tempo, ok? E quando nós buscamos a Deus, nós temos a certeza que Ele está ouvindo o nosso clamor, está ouvindo a nossa oração, está ouvindo aquilo que nós precisamos. E você fala, Gustavo, mas se Deus já sabe o que eu preciso, por que eu devo, né, buscar a Ele e falar de tudo aquilo que eu necessito? É porque nós devemos o quê? Pedir a Ele. Nós devemos usar a nossa fé, exercer a nossa fé, acreditar que Ele está o quê? Nos ouvindo, e no momento certo Ele vai nos ajudar. E um ponto importante é quando nós praticamos tudo isso que eu falei, isso transforma em um impacto muito grande no mundo, né? Esse impacto do nosso posicionamento, das nossas atitudes no mundo, é aquela questão de influenciar pessoas. Então, quando você pega tudo isso que eu falei, você começa a praticar, você vai conseguir impactar pessoas à sua volta, né? O seu posicionamento vai impactar pessoas e vai o quê? Ajudar essas pessoas no reino de Deus, ok? Então, esse é um ponto específico aí que eu queria colocar para vocês. Então, desde já, curta, comente, compartilha.